Imagina só tentar encontrar um livro específico numa biblioteca onde todos os livros foram, sei lá, jogados numa pilha gigante no centro. Seria um caos absoluto, né? Total. O mais assustador é que o mundo digital poderia ser exatamente assim, sem uma boa organização de dados. Um caos que, na verdade, existe em muitos sistemas por aí, viu? Muitas vezes escondido sob a superfície. A diferença entre um aplicativo que funciona bem e um que é lento e cheio de erro, muitas vezes é só essa organização invisível. É exatamente nesses bastidores que a gente vai mergulhar hoje. Vamos falar sobre as plantas baixas, as regras de construção do universo dos dados. Como a informação é desenhada e por que seguir certas regras de arrumação é crucial. Exato. Nossa missão aqui é desvendar os projetos por trás dos bancos de dados e um processo de organização chamado normalização. É a base para entender como qualquer sistema, de um app de banco a uma rede social, consegue gerenciar um volume imenso de informação sem se perder. Perfeito. E o ponto fundamental aqui não é só guardar o dado, mas como estruturar para que ele tenha significado, consistência e possa ser acessado de forma inteligente, né? Certo. Vamos olhar para a estrutura em diferentes níveis e depois para um processo que evita problemas comuns. Mas, e aqui está o ponto central, vamos ver também que às vezes a estrutura perfeita não é a mais rápida. Ah, interessante. E isso cria uma tensão fascinante entre a pureza da organização e a necessidade de velocidade do mundo real. Certo. Essa tensão entre o ideal e o prático já me parece um ótimo ponto de partida. Então, vamos começar pelo começo. Tenho a impressão de que, assim como construir uma casa, projetar um banco de dados tem etapas bem definidas. A analogia é perfeita. Não dá para começar sentando tijolo sem uma planta, né? Exato. Existem 3 grandes etapas, ou 3 plantas, com níveis de detalhe diferentes. A primeira é o modelo conceitual. Modelo conceitual. Pensa nisso como o primeiro esboço do arquiteto. Aquela conversa com o cliente para entender o que ele quer. Eu preciso de 3 quartos, uma cozinha integrada e uma varanda. A lista de desejos. Isso. No mundo dos dados, isso significa definir as coisas principais do negócio, que a gente chama de entidades, e como elas se relacionam. Por exemplo, clientes fazem pedidos, pedidos contêm produtos. É uma visão bem de alto nível, sabe? Focada no negócio e totalmente independente de tecnologia. Ok. Então o modelo conceitual é o sonho, a ideia geral. E depois desse esboço, o que vem? O engenheiro entra em cena com uma planta mais técnica? Exatamente. Aí vem o modelo lógico. Ele pega aquele esboço conceitual e traduz para uma estrutura mais concreta, mas ainda sem definir os materiais de construção. Certo. Ele organiza as ideias num formato específico, geralmente o modelo relacional, que é o mundo das tabelas, colunas, chaves. Chave primária, estrangeira, essas coisas. Essas coisas. Aqui a gente já toma uma decisão de tipo de tecnologia. Vamos usar um sistema de tabelas que se relacionam. Mas ainda não escolhemos a marca do SGBD. Se vai ser Oracle, MySQL, PostgreSQL. Entendi. É a planta detalhada com as medidas, mas sem especificar a marca do cimento ou o tipo do piso. Perfeito. E aí, por último, vem o chão de fábrica, onde o mestre de obras decide exatamente quais materiais usar. Que seria o modelo físico, imagino. Precisamente. Esse é o modelo físico. É o nível mais baixo, mais detalhado. Ele descreve exatamente como os dados vão ser armazenados no disco, usando um SGBD específico. E aqui os detalhes importam muito. Muito. Aqui a gente define se o nome do cliente vai ser um texto de até 100 caracteres ou 200. Se vamos criar atalhos, os índices para acelerar buscas. Esse modelo é totalmente dependente do software e do hardware. E é aqui que aquela tensão que você mencionou começa a aparecer. Exatamente. Às vezes, a planta lógica perfeita na teoria se mostra lenta na prática. E aí o arquiteto de dados precisa fazer escolhas difíceis. Certo. Mas vamos focar um pouco no projeto em si. O que acontece quando a planta é mal feita? Eu lembro ter visto uma planilha gigante para controlar vendas, onde para cada venda a pessoa digitava de novo o nome do cliente, o endereço, o telefone. Nossa! Se um cliente compra 100 vezes, o endereço dele está lá repetido 100 vezes.
Isso parece muito ineficiente. Ineficiente é um eufemismo, é uma receita para o desastre. Essa repetição desnecessária, que a gente chama de redundância, não só desperdiça espaço, mas é a raiz de inconsistências gravíssimas. E ela gera problemas, né? Gera 3 problemas clássicos, as chamadas anomalias. Anomalias. Gosto do nome, soa como um efeito colateral bizarro mesmo. Qual seria o primeiro? Anomalia de inserção. É a dificuldade ou a impossibilidade de adicionar um dado, porque outro dado relacionado ainda não existe. Como assim? Imagina uma tabela que mistura dados de autores e livros. Se você quer cadastrar um autor novo que ainda não publicou nada, o sistema pode não deixar, porque o campo título do livro ficaria vazio, entende? O autor fica refém da existência de um livro. Entendi. Uma informação depende da outra para existir, mesmo que sejam coisas separadas no mundo real. E a segunda anomalia? É a de exclusão, que talvez seja mais perigosa. É quando você apaga uma informação e, sem querer, leva outra junto. Voltando ao seu exemplo da planilha, se um cliente fez uma única compra e você apaga o registro dessa venda, o que acontece com o nome, endereço e telefone dele? Some tudo. Exato. Se tudo estiver na mesma linha, você perde todos os dados do cliente para sempre. Nossa, isso é terrível. Você tenta limpar um registro antigo e apaga um cliente do sistema. É uma armadilha. E a terceira? É a anomalia de modificação. É o problema exato do seu exemplo. O cliente que se muda. Certo, o endereço. Se o endereço dele está em 100 lugares, você precisa achar e atualizar todos os 100. Se esqueceu um, ou se o sistema travar no meio, pronto. O banco de dados fica inconsistente. Para ele, o cliente mora em 2 lugares ao mesmo tempo. Imagino a confusão que isso pode gerar. Eu já vi isso acontecer num e-commerce antigo. O endereço do cliente ficava na tabela de pedidos. Quando alguém se mudava, só os pedidos novos tinham o endereço certo. Virou um pesadelo logístico. Uma lição caríssima sobre essa anomalia. Essa história torna o problema bem concreto. Fica claro que essa economia de colocar tudo junto numa planilha gigante é uma ilusão. Então, como os profissionais evitam essa bagunça? Existe um método, um processo formal e muito elegante chamado normalização. Normalização? É um conjunto de regras, as formas normais, aplicadas passo a passo para decompor tabelas grandes em tabelas menores, mais organizadas e estáveis. O objetivo é simples: minimizar a redundância e eliminar as anomalias. A ideia é que cada informação fique em um único lugar, certo? Em um único e exclusivo lugar, exato. Certo, uma faxina com método. E você disse que são vários níveis, como fases de um jogo. Na prática, o pessoal vai até aonde? Existem várias formas normais, cada uma mais rigorosa que a outra. Mas para a grande maioria das aplicações, atingir a terceira forma normal, ou 3FN, já é um padrão de excelência. Ok, então resolvendo as 3 primeiras, a maior parte dos problemas some. A vasta maioria. Ótimo, então vamos focar nessas 3 regras de ouro. Qual é o primeiro passo? A primeira forma normal, a 1FN. A primeira forma normal ataca o problema mais básico, a bagunça dentro de uma única célula. A regra é simples: cada coluna de uma tabela deve ter valores atômicos. Atômicos? Tipo, indivisíveis. Isso, indivisíveis. Uma única célula não pode conter uma lista de valores. É a regra do um valor por célula. Ok, pode me dar um exemplo claro? Como isso se parece na prática? Claro. Pensa numa tabela de clientes com uma coluna telefones. Se uma célula ali tiver algo como 11.999.8888, 11.555.4444, a tabela viola a 1FN. Certo, porque são 2 valores. Exato. Para consertar, a solução é criar uma tabela separada só para os telefones. Nessa nova tabela, cada linha teria o ID do cliente e um único número de telefone. Ah, entendi. Assim, um cliente pode ter vários telefones, mas cada um vai ter sua própria linha, sua própria célula atômica. Perfeito. Ok, proibir listas dentro de uma célula parece um bom começo, mas sinto que os problemas podem ser mais sutis. Qual é o próximo nível de organização? A segunda forma normal, 2FN. Aqui a coisa fica um pouco mais técnica, mas a lógica é a mesma.
garantir que cada tabela tem um propósito único, Um foco. um foco. A 2FN só se aplica a tabelas que têm uma chave primária composta, ou seja, formada por 2 ou mais colunas. E a regra é: toda coluna que não faz parte da chave deve depender da chave primária inteira, e não só de uma parte dela. Dependência parcial. Isso já soa mais abstrato. Vamos quebrar isso com um exemplo? Com certeza. Imagina uma tabela que controla o estoque de produtos em várias lojas. A chave primária que identifica um registro poderia ser a combinação de ID produto, ID loja. Ok, faz sentido. Agora, supõe que nessa mesma tabela a gente coloque a coluna nome produto. O nome do produto depende de qual ID produto estamos falando, certo? Sim. Mas ele não depende em nada do ID loja. O nome de uma caneta azul é o mesmo em São Paulo ou no Rio. Isso é uma dependência parcial. Nome produto depende só de uma parte da chave. E por que isso é um problema? Parece até conveniente ter o nome do produto ali. É o mesmo problema da redundância. Se a caneta azul é vendida em 50 lojas, o nome dela vai estar repetido 50 vezes. Ah, e se eu quiser mudar o nome para caneta azul cristal? Teria que atualizar em 50 lugares, correndo o risco da anomalia de modificação. A solução da 2FN é simples. Quebre a tabela. Crie uma tabela de produtos e outra de estoque. Assim, o nome do produto fica em um único lugar. Esteja na 2FN. Ataca um problema ainda mais sutil: as dependências transitivas. Dependências transitivas? A regra diz que um atributo que não é chave não pode depender de outro atributo que também não é chave. É como se uma informação pegasse carona em outra para chegar até a chave. Pera, essa é mais difícil de visualizar. Vamos a um exemplo. Pensa numa tabela de funcionários com as colunas ID funcionário, nome, ID departamento, nome departamento. A chave é ID funcionário. Certo. Agora, vamos analisar. Nome departamento depende do ID departamento, certo? Sim. E o ID departamento, por sua vez, depende de qual funcionário estamos falando. Existe uma corrente. O ID do funcionário determina o ID do departamento, que, por sua vez, determina o nome do departamento. Entendi a corrente. A dependência do nome do departamento com a chave é indireta, em trânsito. Mas qual o perigo real disso? De novo, a redundância. Se 500 funcionários trabalham no departamento de vendas, o nome vendas vai estar repetido 500 vezes na sua tabela. E se a empresa renomear o departamento para vendas e marketing? Aí você teria que fazer 500 atualizações. A solução da 3FN é a mesma de antes: quebrar. Cria uma tabela departamentos. Na tabela de funcionários fica só a referência, o ID departamento. E se o nome do departamento mudar, você altera em um único lugar? Exato. E a mudança se reflete para todos os 500 funcionários instantaneamente. Entendi. A 3FN basicamente diz: se a informação não é sobre o funcionário, mas sobre o departamento do funcionário, ela pertence a uma tabela de departamentos. Cada informação no seu devido lugar. Faz todo sentido. Exatamente. Então, recapitulando, começamos com os projetos, do esboço geral à construção física. Vimos como projetos ruins geram caos e anomalias. E aprendemos o método para arrumar a casa, a normalização. E essa estrutura é a fundação invisível que garante a integridade e a confiança dos dados que usamos todo dia. Mas agora a gente chega na parte mais interessante: o grande paradoxo da arquitetura de dados. Um paradoxo? Conte-me mais. Depois de todo esse trabalho para alcançar a pureza estrutural, o mundo real bate a porta com uma exigência: velocidade. Às vezes, para obter uma informação, um sistema normalizado precisa consultar e juntar dados de 5, 10, 15 tabelas. Para um relatório complexo, isso pode ser lento. E aí? E é aí que os engenheiros, de forma consciente, decidem desnormalizar. Espere um pouco.
Depois de todo esse trabalho para arrumar a casa, você está me dizendo que às vezes a melhor solução é bagunçar de novo de propósito. Parece uma heresia, né? Parece. Isso não é trapaça ou simplesmente uma má prática? É uma pergunta excelente, mas não é. É uma troca calculada. Desnormalizar significa quebrar uma regra de normalização de propósito, introduzindo uma redundância controlada para ganhar performance. Como assim controlada? Por exemplo, em vez de fazer o sistema buscar o nome do departamento em outra tabela toda vez, podemos decidir duplicar o nome do departamento na própria tabela de funcionários. A leitura fica muito mais rápida. Mas isso não nos joga de volta no problema da anomalia de modificação se o nome do departamento mudar? Sim, e esse é o preço a se pagar. A desnormalização só pode ser feita com segurança por quem entende profundamente as regras que está quebrando e cria mecanismos para manter os dados sincronizados. É uma decisão estratégica. Entendi. Você troca um pouco de pureza por muito mais velocidade de leitura. Exatamente. É uma técnica comum em sistemas de data warehouse ou em painéis que precisam exibir dados agregados em tempo real. Você não faz isso em qualquer lugar, só em pontos críticos. Fascinante. Então a normalização não é um dogma a ser seguido cegamente. De jeito nenhum. É um conjunto de princípios que você precisa dominar para saber quando e como pode quebrá-los com segurança. Perfeitamente colocado. É a diferença entre um cozinheiro que segue a receita e um chefe que entende os princípios da culinária e sabe quando pode improvisar. A normalização te dá a base, a desnormalização é a técnica avançada. Isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. A busca pela organização perfeita e pela consistência absoluta dos dados, como pregada pela normalização, pode entrar em conflito direto com a necessidade de velocidade e respostas instantâneas que o mundo moderno exige. É a grande tensão da área. Isso levanta uma questão central na tecnologia hoje. Qual o equilíbrio ideal entre a pureza estrutural da informação e a performance prática? Onde termina a boa prática e começa a otimização que compromete a integridade? Essa é uma tensão que todo arquiteto de dados enfrenta no seu dia a dia.